na hora. É isso aí mesmo que você vai falar. E glória a Deus, Deus testificou que realmente era essa palavra, essa mensagem. Inclusive, em Lucas, né, 8:39, vai falar que nós temos que testemunhar as maravilhas de Deus. Então, que os irmãos venham testemunhar. Se tiver testemunho para contar, conte. Não tenha vergonha, não relute, não se acomoda, não. Procure o evangelista, procure os obreiros da casa, fala que você quer testemunhar. Porque às vezes os irmãos pagam preço pela vida dos irmãos. Ou às vezes vocês mesmos pagam preço orando, clamando, pedindo algo a Deus, Deus dá. E muitas das vezes a gente somos ingratos, guardamos só pra gente, não testemunhando o que Deus fez. E às vezes há pessoas precisando ouvir aquela palavra, ouvir aquele testemunho, passando pela mesma coisa, e a gente retendo a bênção só pra gente. Aí Deus permite que a gente perde a bênção por causa de não ter dado testemunho. Então, todos os irmãos acharam, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, vai dizer assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Os irmãos podem se assentar. Gostaria que os irmãos fechassem os olhos, fazer uma breve oração, amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor, nessa noite, Senhor. Pai, tu sabes que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, não tenho nada para falar, Pai. Não deixe que venha sair heresia, sair nada da minha carne, Pai, do meu próprio. Deus, seja repreendido nessa noite em nome de Jesus. Toda a legalidade de Satanás, todo bloqueio na mente, Senhor, sobre a mente dos irmãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, para os irmãos, Senhor, venha estar com o coração aberto para receber essa palavra, Pai. Venha sair daqui transformado, lapidado, Pai. Deus, em nome de Jesus, refrigera a alma de cada um nessa noite. Pai, toda dispersão seja repreendida em nome de Jesus. Fala com a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, os irmãos vão entender porque eu li, né, essa passagem aqui de Apocalipse. Primeiramente, vou começar a contar um pouquinho da minha história. Sempre passei muitas lutas, né? Fui criada na igreja com meu avô, com a minha avó. Sempre sofri muito ataque espiritual, onde eu ouvia, onde eu sentia, aonde eu escutava um mundo sobrenatural. Toda a vida foi assim. Até que eu me casei e aonde eu fui começar a ter percas no sentido material. Os irmãos vão entender onde eu vou chegar, mas primeiro eu tenho que passar por essa passagem. E aonde a gente passamos muitas dificuldades financeiras, acredito que muitos já passaram ou estejam passando por isso, aonde muitas das vezes a gente queria comprar, às vezes um alho, uma cebola, alguma coisa, e às vezes a gente contando moedinha do cofre para poder comprar. E não tenho vergonha de dizer não, porque é para tudo para a honra e glória do Senhor. É necessário que passamos por certas coisas. E até que a gente sempre sonhou, acredito que muitos que não têm sonham com a casa própria. A gente chegou a comprar uma casa, tinha escritura, tudo assinado, e aonde por questões financeiras a moça ali nos humilhou, meu esposo está aqui de prova, que fez o contrato, todo o trâmite ali da venda da casa, e a gente foi tão humilhado naquele dia. Acho que eu até comentei com o evangelista Sabrina também, não sei se ele se recorda, e a gente teve que abrir mão. E aonde a gente teve uma perda, né, de dinheiro do que a gente já tinha dado, e por falta de condições financeiras, a gente não tinha condições de continuar pagando, então a gente perdeu. E dali fomos perdendo outras coisas ali, outras coisas aqui, até que a gente obteve o nosso carro também próprio, e a gente também escapuliu por nossas mãos. E aonde eu achava que eu tinha perdido já tudo, aonde eu achava que aquilo assim, eu não poderia perder mais nada, que o que eu fosse perder já não iria me afetar mais, porque eu já tinha perdido de ambos os lados. Ninguém quer perder um bem, né? Ninguém quer. Verdade. Porque você lutou, conquistou,
conquistou, sonhou, que você viu, obteve nas suas mãos, depois sai pelas mesmas mãos, ninguém quer. Até que um belo dia, o que eu mais temia na minha vida, o maior medo que eu tinha, era de perder meu avô e minha avó. Até que chegou em 2020, no dia 31 de março, se eu não me engano, o meu avô veio a falecer. E aí é onde eu começo a falar no meu testemunho. E é aí que está, irmãos. Fé para pedir, a gente tem. A gente tem fé para pedir. A gente tem fé que a gente vai ter outro carro, que vai ter aquela casa, que o nosso filho vai ser restituído, que o nosso esposo vai ser salvo. Eu não sei o que você pede. Tem fé. Mas agora fé para perder, alguém tem? Na hora da perca, alguém tem fé? Aleluia. Diante da luta, diante da adversidade, tem fé? Para entender o agir de Deus, para aceitar ainda o que é pior, porque a gente tem que aceitar. E aí, perder bem material é fácil. Estou falando porque eu perdi, como eu contei aqui um pouco, até que eu menos esperava que eu perderia alguém, um ser humano, que era tudo para mim, que representava tudo para mim, que me criou, que me instruiu nos caminhos de Deus. E hoje estou aqui graças a Ele, primeiramente a Deus, a Ele, a minha avó, que está ali, a obreira Daura. Mas perder emprego, uma porta que se fecha, tudo isso é fácil. Deus dá outro, Deus restitui, Deus traz de volta. Agora perder alguém que se ama, volta? Jesus. Será que volta? Então, aonde foi muito difícil, o evangelista estava no dia, né? Eu já até pedi perdão a ele, mas peço perdão de novo diante da igreja, porque ele é a pessoa assim que eu tenho ainda, mas tinha como um irmão. Não era irmão de igreja, irmão como se fosse de sangue mesmo, de pai e mãe, ele e mais 2 casais. E aonde eu imaginava, né, que eu ia poder contar com eles para poder passar por aquele luto. E aonde ele, até por um momento, ele esteve ali presente, mas depois eles se ausentaram. E eu não entendia o porquê eles tinham se ausentado. Eu queria ter eles ali. Seria mais fácil, né? Com certeza seria mais fácil ter alguém ali do lado para apoiar, para te dar a mão. Mas eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje Deus tratou comigo. Sabe por quê, irmãos? Tem um evangelista aqui, mas por trás do evangelista, por trás de um pastor, por trás de um obreiro, há um ser humano, há um homem, há uma mulher de carne que também chora, que também passa fome, passa sede, que sente dor, que passa luta, que passa por dificuldades. E ele era bem próximo lá de casa. E eu não imaginava, eu estava numa dor tão grande, tão profunda, que eu não conseguia enxergar que outras pessoas também estavam sentindo, que as pessoas também estavam no momento que elas também não estavam em condições de ajudar. Eu estava sendo egoísta. Sabe porque eu fui me transformando num monstro? É forte, né? Mas eu fui me transformando num monstro onde eu não me suportava. Eu não me suportava. Aonde eu só chorava, aonde eu praticamente entrei em depressão, passei por psicóloga, passei por momentos pela moenda, aonde eu ia para a igreja e nada acontecia, e eu saía, voltava pior do que eu tinha chegado, e eu não entendia porque eu chegava na igreja e pedia cura, Deus, o Senhor levou, é porque o Senhor quis, então me cura. O Senhor não levou para eu ficar aqui sofrendo, sentindo dor, ficar nesse momento de depressão, depressiva, angustiada, cabisbaixa, não. Mas não foi da forma como eu queria. E persistiu. E foi muito difícil. Aonde eu me isolei, eu não ia mais na casa da minha avó. Ficava sozinha dentro de casa. Aonde meu esposo, ele até ia lá para casa da minha avó, ficava lá com a minha mãe, com a minha família, assistia filme, fazia as coisas, e eu sozinha.
porque eu me isolava, ficava sozinha. E muitas das vezes eu falava: Senhor, envia uma mulher, envia uma amiga, envia alguém para poder orar comigo, para me ajudar a passar por esse luto, para que essa dor diminua. Senhor, envia alguém, eu estou sozinha, não tem ninguém. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via solução, não via recurso, não via ajuda, não via apoio, não via nada. Aonde só sofrimento, só dor, e eu afundando a cada dia mais. E aonde todas as áreas da minha vida foram afetadas. Todas foram afetadas. Principalmente no casamento, onde meu esposo virou para mim e falou: nossa, depois que seu avô faleceu, o nosso casamento tá complicado, né? Tá difícil. Aonde a gente não se falava, só se brigava, não se entendia, não se compreendia. Aonde também eu não via a dor que ele também estava sentindo. E eu ainda brigava, irmãos, com as pessoas, porque eu achava que as pessoas tinham que sentir a mesma coisa que eu estava sentindo. Eu não entendia porque as pessoas estavam sorrindo, porque as pessoas estavam alegres, porque a vida das pessoas estava normal e só eu estava daquele jeito. Eu não entendia. Eu achava que todo mundo tinha que estar do mesmo jeito que eu estava. Eu não entendia. Era uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. E aonde a pessoa que eu mais contei era meu esposo, e ele não estava lá. Ele estava na mesma casa que eu, mas não estava lá. Aonde ele sempre gostou de cavalo, mas aonde ele comprou um cavalo diante desse luto, e aonde ele saía de manhã, no domingo, que é o dia de ficar com a família, e não tinha hora para chegar em casa. E eu ficava sozinha. E eu falava: Senhor, por que ele está agindo assim? Ele nunca foi assim. Por que ele está fazendo isso? E aonde chegava só tinha briga. E ela aquela coisa onde não tinha ninguém para conversar, para aconselhar ele, para orientar que o que ele estava fazendo estava errado. Mas eu não entendia que às vezes era ter um escape, para ele escapar às vezes de mim mesmo, sem poder me ajudar, onde ele também estava precisando de ajuda, aonde era uma distração para ele. Mas tudo isso Deus foi tratando ao longo do tempo. Foi muito difícil, muito. E aonde o meu avô, ele foi levantado obreiro nessa igreja. E aonde eu saí dessa igreja, muitos acredito que viam meu esposo aqui sozinha, não me viam. Aonde eu fui para outra igreja, fiquei um bom tempo sem ir à igreja, coisa que eu jejuava 3 vezes por semana. Quem é da antiga aqui, que a igreja era lá embaixo, lembra que eu fazia parte da intercessão, ajudava, olhava a criança, fazia tudo, somava, estava sempre lá. E depois do luto, teve um tempo que eu fiquei isolada, onde eu não fiquei meses sem tomar ceia, carregando uma mágoa de Deus, fiquei com raiva de Deus, me irei contra Deus, quis brigar com Deus, falar: Deus, por quê? Se o Senhor sabia que era o meu maior medo, por que o Senhor permitiu isso? Sendo que o meu avô, ele vinha doente. E a gente, eu e meu esposo, fomos para o monte sozinho. Fizemos uma campanha no monte 7 dias. Tinha dia de madrugada, eu e ele sozinho no monte orando. E aonde terminou a campanha, minha avó virou para mim e falou: seu avô não está bem. Ele não está bem. Eu falei: mas não é possível. É onde ela até achou que eu não estava acreditando. Mas eu falei: não é possível. Que tanto que passa mal. Que mais oração, Deus, o que fazer? Tem alguma coisa de errado. E já era, né, lá na frente que Deus ia fazer, que é recolher da terra. E aonde doeu mais também, porque eu orei, Deus não ouviu minha oração. Então muitas das vezes, se você vai fazer uma oração a Deus, Deus não vai ouvir, não. Ele vai até ouvir minto, mas Ele não vai responder. Ele não vai fazer aquilo que você quer. É duro, não é não? Você pedir a cura de alguém e ver a pessoa sendo morto, sendo levado. Você pedir salvação e ver a pessoa sendo ceifada. Você pedir milagre e ver só piora. Não é fácil. Não é fácil. E aonde eu fui passando por várias coisas. E ainda assim, depois eu comecei a me levantar aos poucos, comecei a voltar a ir aos cultos, mas eu não me sentia bem no culto. Eu não entendia por quê. Era uma opressão, uma coisa horrível, onde
Aonde eu falava, Deus, se há um demônio dentro de mim, que esse demônio cai por terra, não é possível. O que tem de errado? É a igreja? É o que? Sou eu? O que está acontecendo? Por que eu venho e eu saio pior do que eu cheguei? Mas aonde, como eu falei, meu avô, ele era obreiro da casa. Ele trabalhava na casa, junto com a minha avó. Ele ficava na porta, ele fazia a entrega das ofertas, ele fazia tudo. Então, aonde eu estava na igreja, eu via ele em todo ambiente. E não me sentia bem. Olhava e via ele ali, mas ele não estava ali. E aonde eu fui decaindo, e eu achava que as pessoas tinham que olhar, porque eu sempre fui alegre, de brincar, de rir, conversar, mas aonde eu fui me fechando, eu fui me tornando uma outra pessoa, uma pessoa estranha, onde nem eu mesmo me reconhecia. E eu achava que as pessoas tinham que olhar para mim com compaixão, tipo, ela não tá bem, né? Vamos ajudar ela. Mas não foi assim. Não foi assim. Teve um momento que aí você vai falar, você não sinalizou, não pediu ajuda, pedi. Mas mesmo assim ainda não tive ajuda. Mas por quê? Gente, vai ter momentos da vida da gente e das pessoas mais próximas que a gente pode contar. Deus, próprio Deus, vai permitir que aquela pessoa não te ajude, porque Ele quer que você passe sozinho, sozinha. Ele quer tratar com você sozinho. Ele quer tratar com você sozinha. Aleluia. Há coisas que é no particular, só você e Deus e mais ninguém. Aleluia, Jesus. Mais ninguém. No momento a gente não entende, a gente não quer aceitar, a gente quer ter alguém, mas às vezes é Deus falando, filha, sozinha. Filha, é sozinho. Aleluia. É sozinha, é sozinho. Continua. Confia. Há um processo. O processo dói. O processo machuca. O processo sai sangue. Dá machucado, dá ferida. Dá até mau cheiro se for preciso. Dói. Mas é necessário passar pelo processo. É necessário passar pelo processo. E mesmo assim eu ainda continuei ajudando na igreja, mas teve um momento que eu não aguentei ficar. Eu falei, eu vou ter que sair, porque eu vou morrer. Espiritualmente já tinha morrido já. Estava ali no que estava. Estava fazendo até a obra, tentava jejuar, já jejuava uma vez ou outra, orava, estava voltando a ler a Bíblia, que eu lia todo dia, meio que fui parando. E eu tive que sair. Eu falei, Senhor, para onde eu vou? Para onde? Para onde eu irei? Qual porta? A gente sente, há momentos que a gente se sente perdido, né? Verdade. Sem saber para onde ir. A gente olha para a direita, para a esquerda. A gente olha para frente e não vê lugar, não vê uma porta, não vê saída, não vê nada. E eu me senti assim. E eu falei com meu esposo, ele também não estava indo para a igreja mais. A gente já tinha meses que eu não estava indo na igreja. No finalzinho de 2020 para 2021. Aonde eu chamei ele, vamos visitar outra igreja. Porque a gente não pode ficar parado. Quem conhece a palavra não fica sem a palavra. Não pode, não tem como. Não tem como ficar longe da casa. Grita, algo dentro da gente começa a chamar e impulsionar a gente para dentro da casa de volta. Aleluia. Mas ele não quis. E eu falei, Deus, eu vou ter que ir sozinha. E aonde eu fui fazer uma visita, até a irmã Andreina, né, foi usada por Deus nesse dia. Se eu chorar não é de tristeza, tá, irmãos? Por me ver como guerreira mesmo. Tudo olhar para trás e ver o hoje. Tá? E ela foi comigo, eu agradeci tanto a Deus por aquele dia, ela ter ido comigo, né? Porque era necessário, às vezes é necessário ter alguém do lado para te empurrar, para te levar. Aleluia. E ela foi. E lá eu fui, e aonde eu me senti totalmente leve. Aonde eu já não sentia muito tempo, eu não sabia o que era leveza mais. Eu só sabia o que era fardo. Eu estava capengando, cabisbaixa, com uma cruz, um fardo pesado que não era para me carregar. Deus não estava mandando eu carregar, mas eu estava pegando aquele fardo, estava carregando aquilo comigo. Aleluia. E aí ela não foi mais, né? Porque ela estava aqui no Apocalipse. E aonde eu continuei indo sozinha.
Foi fácil? Não foi fácil, não. Fui indo sozinha, culto a culto. Meu esposo foi algumas vezes, mas aí ele começou a recaminhar aqui no Apocalipse e eu lá. Aí é onde a gente ficou em igreja diferente. E aí eu fui tendo um processo de cura. Ainda não tinha sido completa, mas a cada culto eu ia sendo curada de uma forma diferente, na palavra, com louvor, dentro de casa, com pregações, com louvores, com filmes cristãos, aonde até dentro de um filme que Deus falou comigo essa mensagem, essa palavra, e até que chegou um dia, eu fui muito humilhada por uma pessoa, não vou citar aqui por ética, mas bem próxima a mim, e aquilo pra mim foi a gota. Eu falei, meu Deus, era pra essa pessoa me ajudar, entrar no lugar de pai, né, não sei, ver o que eu tô passando e voltar a me humilhar, e essa pessoa sempre me humilhou nesse dia, aonde ele foi embora, essa pessoa foi embora, eu comecei a chorar, eu caí no chão da minha cozinha e gritava, aonde eu liguei pro meu esposo desesperado e falei, essa pessoa esteve aqui e me humilhou, voltou a te humilhar de novo, voltou. Mas depois eu agradeci a Deus, sabe por quê? Foi necessária aquela humilhação para ser exaltada. É muito fácil a gente querer ser exaltado, mas não querer passar pela humilhação. Aleluia. Para ser exaltado tem que passar pela humilhação, sim. É doloroso, mas tem que passar, é um processo. E eu fui humilhada, mas no mesmo dia, no mesmo instante, aí eu desliguei o telefone com meu esposo e fui pro chão. E comecei a gritar e comecei a ficar com raiva do meu avô também. Onde eu falei, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você se foi? Por que você me deixou aqui? Agora eu tô sozinha, não tenho ninguém. Eu sentia muita falta de uma figura paterna, masculina, porque eu tive isso. Quem não teve, não teve. Mas eu tive, quem teve sabe a falta que faz. Ou uma outra forma, né? Ou como mãe, como avô, avó, enfim. E eu senti. E aonde eu comecei a falar. E era algo que eu tinha pedido a Deus. Falei, Senhor, eu ainda não entendo, nem tudo eu sei. Mas se for pecado, Deus, querer ouvir a voz do meu avô, querer ver, sentir ele, se eu tiro de mim, mas se eu puder ter esse prazer, se eu puder viver isso pela uma única vez, que o Senhor me permita. Mas a oração, irmãos, que a gente faz, que a gente esquece, sabia? Mas ele lá em cima, ele não esquece. Aleluia. Ele guarda tudo numa caixinha. E quando a gente menos espera, parece que ele abre aquela caixinha e toma, filha, toma, filho. E começa a dar tudo aquilo que a gente pediu. E eu tinha me esquecido do que eu havia pedido a Deus. Até que eu comecei a ouvir a voz do meu avô falar comigo, filha, eu tô bem. Aleluia. Onde eu tô, não há lugar melhor onde eu tô. Fica tranquila, vai ficar tudo bem. Aleluia. E aonde eu fui ouvindo aquela voz, bradando no meu ouvido tão suave, eu fui sentindo a presença dele, o abraço, como se literalmente ele estivesse ali me abraçando. Aonde eu praticamente via ele do meu lado, aonde ele foi falando, filha, não fica assim, chega de sofrimento, chega de chorar, chega de andar cabisbaixa, chega, eu tô aqui, minha filha, acalma, e aí eu ia começar a querer gritar, chorar, e filha, eu tô aqui, acalma, eu tô aqui, filha. E aonde eu fui me acalmando, aquele choro foi cessando. E ali naquele dia, eu tive a minha cura completa. Mas você não chora mais pelo seu avô. Choro, porque eu sinto falta. Há um ser humano aqui. Aleluia. O ser humano, eu não tenho amnésia, eu tenho memória, eu tenho
coração, sinto falta sim. Mas não dói mais como doía. Não causa dor, não causa sofrimento. Acredito que quase todos tenham passado por um luto e sabem o que é. Ou tenha tido alguma perca material, como eu citei aqui, sabe como é ruim. Então chegou um momento que a partir daquele dia não doía mais. Onde eu tive mais dor no luto ali. E eu fui liberada do caixão, olhei a pessoa deitada e eu comecei a rir. E eu acredito que as pessoas não devem ter entendido nada, devem ter falado, ué, tá debochando, não sei. Mas eu e Deus sabia que eu estava rindo porque eu falei, Deus, obrigada. Eu fui curada mesmo. Pela honra e glória do Senhor, eu fui curada, eu estou sarada. Eu comecei a andar à direita, com postura. Eu comecei a andar com a cabeça erguida, levantada. Aquela capa, aquela coisa ruim que estava sobre mim saiu, literalmente. Aonde eu comecei a contar para minha avó, para algumas pessoas próximas, que Deus havia feito comigo, até para a psicóloga. Ela ficou assim, eu contei o que Deus fez. E ela acreditou, ainda falei, se você vai acreditar nisso, eu não sei. Mas se eu vivi isso. Até ela ficou sem entender, porque havia apenas 2 meses, ou ia fazer 2 meses que eu estava em tratamento com ela, onde eu falei que eu já não precisava. E ela mesma olhou para mim, você não precisa de mais de tratamento. Você está bem. Olha o brilho nos seus olhos, olha o seu semblante. A gente tem que impactar pessoas, irmãos. Até na luta a gente tem que impactar pessoas. A gente tem que levar a glória de Deus para as pessoas. Não é fácil, não. E até diante da luta, o bispo, a pastora foi lá em casa. Até nesse culto Deus também confirmou de que seria realmente essa palavra a ser traga nessa noite, esse testemunho, aonde a irmã louvou, né? E a pastora louvou dentro da sala esse louvor, onde a gente escutou muito, não sei se minha avó lembra, esse louvor, aonde se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. A gente não quer aceitar muitas das vezes, a gente quer que Ele faz. Mas muitas das vezes Ele vai falar não. Quantas vezes, às vezes, de um filho nosso, de alguém nosso, a gente tira alguma coisa dele para repreender por alguma coisa que ele fez de errado. Com Deus não é diferente. Às vezes Deus tira algo de nós para nos ensinar, para querer tratar de nós, para criar algo diferente, um testemunho, eu não sei. Cada um é uma forma diferente. Aleluia. E aonde Deus também me deu uma mensagem que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, que vai dizer acerca da ressurreição e vinda de Cristo, que fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-nos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, no caso o arrebatamento, não precederemos os que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aleluia. E a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos um aos outros com esta palavra. Eu não poderia também continuar a mesma, ter o mesmo sentimento ao ler essa palavra, não, né? Senão eu seria muito hipócrita, muito egoísta comigo mesma. Deus deixou uma Bíblia, um livro sagrado, com tantas coisas aqui, e às vezes deixamos de alimentar-nos, de sermos curados, sarados por essa palavra.
E aonde a palavra de Deus fala que Ele fica triste quando a gente se entristece com aqueles que já dormem. Porque Deus não tira nada da gente para ver a gente cabisbaixo, não. Deus não tira nada da gente com ruindade. Eu não vou fazer aquilo para pisar na minha filha mesmo, para maltratar ela, para ver ela sofrer, para ver ela chorar. Não. Deus, Ele não faz isso, não. Ele não é ruim, Ele é bom, Ele é justo. Ele é verdadeiro, Ele é amor. Ele é fiel. Aleluia. Ele faz porque Ele tem amor a mim e a tua vida. Porque Ele requer algo de nós. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. E o que me entristecia era algo que Deus também falou comigo, que eu tinha pedido a Deus, porque meu avô tinha falecido. E Deus me respondeu. Aonde aqui alguns sabem, por isso também eu vou justificar o que Deus falou comigo dentro da palavra. E o meu avô, ele sempre foi trabalhador, um homem que nunca chegou ninguém em casa para cobrá-lo, pagava antes, sempre justo, ali honroso com a casa, com a família, até que ele se aposentou. E chegou em 2019, ele não aguentou o preço das coisas, o salário não estava dando, não estava compensando. Aonde ele estava sofrendo muito com aquilo, porque ele sempre tinha um dinheiro na carteira, sempre tinha um trocado, sempre tinha um dinheiro ali. E aonde já não tinha mais, aonde ele queria um dinheiro para uma gasolina, ele não tinha. E ele sempre levava a gente para passear todo domingo, todo domingo. Quando ele se aposentou, a rotina mudou, porque sabemos hoje o salário mínimo, na época era menos ainda, né? Há uns anos atrás. Então não dava mais para ficar passeando de carro, gastando gasolina. E ele falava que não tinha, para muitas coisas ele falava, não, eu não tenho, gente, eu não tenho. E eu nunca vi meu avô falar aquilo, ele sempre tinha um domínio sobre as coisas. Ele sempre estava no controle. Então eu não achava que era mentira ou, não sei, ninguém acreditava. Achava que ele tinha um guardado, alguma coisa, e ele falava aquilo para ver a nossa atitude. Mas não era, realmente era verdade. Até que chegou um ponto, onde ele se apresentou num bar. Ele trabalhava num bar. E ele quis voltar para lá. E aonde ele falou que não voltaria mais para lá. Porque sabemos o que representa bar, o que se vende num bar. E ele já era obreiro da casa do Senhor. E ele falou que ia voltar. E foi muito triste ouvir do meu avô ele falar assim, filha, é o que eu sei fazer. Olha a minha idade. Eu sou doente. E ele era diabético. Sofria muito com a diabetes. Ele, quem vai me dar serviço? Aonde eu vou arrumar um emprego? O que eu vou fazer? Dinheiro não tem. Tá faltando as coisas. A gasolina, o pneu do carro tem que trocar. O carro já não dormia na garagem, que ele guardava na garagem. E sabemos quem é que é o homem de casa que leva o sustento. Imagina, chegar o momento de você já não ter. Você fica desesperado. Você quer levar o alimento para a esposa, para o esposo, ou quem é mãe de família aqui que vive sozinha com os filhos. Sabe como é difícil. Às vezes é um momento que a gente aperta, a gente quer recursos, a gente quer fazer alguma coisa. E ele não via saída, porque não tinha realmente saída, assim, humanamente falando. Mas para Deus tinha, porque ele nunca tinha vivido, assim, totalmente pela fé. Vamos dizer assim, não, eu vou esperar, Deus vai providenciar. Porque ele sempre tinha ali, com a força do braço dele, ele trabalhava, ele lutava, ele sempre foi muito trabalhador. Ao ponto que ele foi e voltou com o bar. E ele sabia que era errado. E aonde ele foi piorando na saúde. Minha avó algumas vezes pediu oração ao evangelista, aos irmãos, porque ele estava doente, não estava bem. E uma vez eu virei para o evangelista e falei, não sei se ele lembra, na escola bíblica, estava eu, minha mãe e meu esposo, e falei com ele, missionário, na época ele era missionário, me fala dentro da Bíblia, é errado o que meu avô está fazendo, eu temo tanto pela vida dele, porque a gente que conhece a palavra, a gente sabe, eu temia o que Deus poderia fazer, mas não imaginava que Deus ia tirar a vida. E o missionário ficou meio assim, sem jeito de falar, aonde ele falou algumas coisas, e era o que eu mais temia, do que poderia acontecer lá na frente.
entendi. Eu não entendi. Depois que Deus foi falando comigo, até no livro de 1 Reis 13, que vai falar que o profeta foi morto pelo leão. Não sei se alguém conhece essa passagem, mas foi permissão de Deus, porque ele desobedeceu, porque Deus falou: vai pelo mesmo caminho que tu foi e volta, não come na casa de ninguém, não repouse na casa de ninguém, não beba água na casa de ninguém. E aí veio um falso profeta dizendo que Deus tinha falado que era para ele passar assim, que era para ele comer, e assim ele fez. Quando ele fez tudo ao contrário do que Deus tinha falado para ele não fazer, ele foi ceifado, com a permissão de Deus. E foi o que aconteceu com meu avô. Aleluia, Jesus. Eu jamais viria aqui ao púlpito, pegar o microfone e falar algo que eu não tivesse certeza. Jamais. Deus sabe. Estou falando porque realmente Deus falou. Eu pedi muito em oração e Deus falou comigo. Só que sabe o que acontece, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem mania de olhar com julgamento para as pessoas. A gente não entende por que aquela pessoa fez aquilo. Vamos olhar mais com empatia, com amor pelo próximo. Isso independente de cargo, independente de qualquer coisa. Às vezes sabe o que falta? Rede de apoio na vida de muitas pessoas. Será que tivesse chegado alguém e tivesse falado, algumas pessoas temiam, porque ele era personalidade forte, temia de falar com ele do que ele iria responder. Mas mesmo assim, muitas das vezes a gente tem que ir falar, mesmo às vezes levando um não, levando uma, desculpa a expressão, uma patada, mas a gente tem que ir, porque às vezes a vida daquela pessoa está dependendo de nós, de uma repreensão nossa, de uma exortação nossa. E aí o que faltou ali? Alguém que às vezes ali falasse, alertasse, não, vamos ajudar, por que você realmente está fazendo isso? Entender, somar, fazer a diferença. E ele, infelizmente, por causa de voltar com medo do que estava acontecendo, de querer ver sustento, de querer ver provisão e querer fazer com a força do braço dele novamente, ele pagou com a vida dele. Então vamos vigiar, irmãos, o que a gente faz. Vamos ter cuidado. Porque às vezes Deus está falando não, às vezes nem precisa falar com a palavra, a gente sabe que é errado, e mesmo assim a gente faz cuidado. Porque às vezes Deus não vai colocar só uma doença e ir para curar depois, não, às vezes Deus vai permitir a morte. E aí, depois que morrer, você ser curado e vir dar um testemunho, beleza, e a morte? Foi o que aconteceu. Ele poderia estar aqui entre nós, mas infelizmente, por uma consequência do que ele estava passando, ele colheu. Mas aí que eu ficava preocupada, aonde me doía, eu falava: Senhor, meu avô foi salvo? Será que ele foi salvo? Ele não era ruim, ele não fez por mal, Deus, o Senhor sabe. E aonde Deus foi tratando, usou o próprio bispo dentro da casa da minha avó para falar: filha, descansa o teu coração. Ele está no céu, ele está comigo, ele está em paz. Porque muitas das vezes Deus quer o que é bom também, irmãos. É muito fácil a gente querer só o que é bom aqui na terra pra gente. Mas é uma hora que Deus também quer. Deus quer os bons perto dele. E aquilo Deus foi me confortando, usou outras pessoas para falar. Aonde falou comigo também, que ele estava lá, aonde eu vi também em visão, e aonde eu fui confortada. Por quê? Como a palavra que fala, que eu li em Tessalonicenses, que naquele dia nós nos encontraremos e nos reuniremos como uma só igreja e adoraremos aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Não te preocupes, Deus ainda vai te dar a oportunidade de rever. Se vai ser da forma como foi na terra, eu não sei, mas olha a oportunidade de estar junto com a pessoa que você conviveu novamente. Deus é lindo, Deus é perfeito. Aonde vai haver outro Deus que pensa nos mínimos detalhes, aonde ele pensa em tudo, aonde ele faz tudo, aonde ele soluciona tudo, aonde ele propõe tudo. Aleluia. Foi o que Deus fez. E eu acredito que Deus vai fazer na vida dos irmãos. Se estiverem passando por isso, creia.
Creia, porque Deus, Ele é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta. Ele não está aqui de brincadeira, Ele é o mesmo Deus que será eternamente. É só ter fé, é só crer que no tempo dele Ele vai fazer todas as coisas. No Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos crer nas suas promessas, nas suas maravilhas, que nós devemos confiar, mesmo sem entender, mesmo sem saber, que nós devemos confiar e depositar tudo a Ele. Para que a gente não venha se abalar, mas que a gente venha permanecer firmes na promessa do Senhor. Pode se levantar, irmãos. Os irmãos podem se colocar de pé. E é algo que Deus falou comigo dentro de uma palavra de um pastor também que testemunhou sobre o seu filho. Aí, onde ele falou que o filho dele era cristão, ele foi criado na presença de Deus. E aonde houve um tiroteio nesse dia, o filho dele foi para a barbearia cortar o cabelo. Ao chegar lá, o policial matou o filho dele. E na blusa do filho dele estava assim: eu caminho com Cristo. E aonde ele chegou no memorial e falou: Deus, meu filho nunca dormiu fora de casa. Primeira vez que ele vai dormir vai ser debaixo do chão, Senhor. E aonde ele começou a falar com Deus, Deus tratou ele. Aonde Deus falou: eu também quero, filho, aqueles que são meus. Eu também quero os bons da terra. E olha, morreu com escrito na Bíblia. Ele não era bandido, não. Ele não era da vida errada, era cristão. Mas o policial matou de propósito, falando que ele tinha dado tiro nele. Mentiu ainda. É assim, o diabo ele faz as coisas, mas Deus ele faz perfeito. Ele age, ele opera, ele faz. E quem você é quando Deus te faz perder? Você é uma pessoa feliz, uma pessoa triste? Você se mantém de pé, você chora, você grita, você ora, você jejua, o que você faz? O que você é quando Deus te faz perder alguma coisa? Perder, a gente pode perder muitas coisas. Só falo uma coisa para os irmãos: não se perca da presença de Deus. Pode perder bem material, pode faltar o alimento, pode faltar o necessário, mas não deixa que a presença de Deus falte na sua vida. Porque essa sim, faltando, aí vai faltar tudo. Porque Ele é o que preenche tudo, é Ele o que supre tudo, é Ele o que prove todas as coisas. Glória a Deus. O que você resiste hoje é o que vai te mostrar onde você vai chegar amanhã. Então começa a resistir hoje. Resiste essa luta hoje. Resiste esse problema hoje. Resiste esse luto hoje. Resiste essa perca hoje. Esse deserto que você está enfrentando, eu não sei o que é. Resista, porque o amanhã Deus vai mostrar o que você está resistindo hoje. Não te preocupes, porque aquilo que é a tua dor vai ser a cura para muitos. Foi o que eu ouvi no meu luto. Eu falei: Deus, mas como pode eu estar doente e ainda depois curar pessoas? Passar cura, como assim? Eu estava no luto ainda. E depois eu comecei a entender, até a Estela, não sei se muitos conhecem a pastora Estela, cantora, onde perdeu o seu filho. Ela falou isso: aonde é a dor, vai ser a cura para muitos. Aonde está doendo, aonde está a tua ferida, Deus vai usar para curar a vida de muitas pessoas. Mas abra a tua boca e fale e testemunhe o que Deus fez, para você ver os feitos do Senhor na tua vida. Aleluia. Creia, irmãos, confie. Não é fácil, mas persevere. Amém? Eu deixo aqui a palavra, peço perdão pela hora, mas era necessário. Deus já estava me cobrando a dar esse testemunho. Graças a Deus, pela honra e glória dele, chegou esse dia. Aleluia. Amém.